Então, galera, falem pra gente aí qual foi a primeira impressão de vocês com o livro. O que vocês acharam? Vocês acharam a leitura fácil? O João Medeiros é português, tá? Então, vocês acharam meio... Algumas palavras diferentes. que tem um pouquinho de diferença, mas dá pra ler super de boa, assim. Mas comentem com a gente o que vocês acharam do livro. O que é, Cris? Não entendi. Não vê. Hã? Ah, Pink curtiu o livro, legal. Cris, eu não entendi o que você falou. Tenta comentar de novo. Ah, legal, bacana. Show. Hoje a gente vai falar só até a página 16 mesmo, até como um teste, porque eu não sei se ia ficar tão maçante assim. Pra não ter tanto conteúdo, que a gente quer fazer uns encontros rápidos, assim, né? Pra, tipo, sei lá, uma meia hora tal, nada muito... A Camila falou que achou bem diferente, dá pra ler, mas é complexo. Sim, tem umas palavras. Mas é da astrologia, acho um pouco, né? É, da minha conexão não tá boa. Livro é Tá ótimo. bom. Ah, tá. Ah, a Cris curtiu também. Não, legal. É bom que vocês tiveram dúvidas, assim a gente vai conversando. A Fê Soares também achou tranquilo, bacana. Não, Show. legal que vocês curtiram o livro, gente, porque assim, a gente baixou o livro também faz acho que um ano e meio mais ou menos, e ele super esclareceu muita coisa, assim, apesar de algumas partes no começo ser um pouco complexo, mas quando a gente vai estudando e aprofundando um pouco mais, você vai entendendo. Particularmente, algumas das explicações que ele deu, até estava comentando com a Fran É. agora cedo, né? Que ele fala do palácio de luz e aquela referência toda com os planetas. A gente achou isso um pouquinho meio nonsense, assim. É um pouco confuso, porque a gente não consegue realmente ligar com a astrologia. Tipo, ele fala que tal coisa são os quartos, como os do palácio, né? E outras coisas são, tipo, a mobília. E aí eu fico, tipo, não tô conseguindo fazer a conexão que ele quis dar. Assim. Aí você fica meio perdido. Tem gosto pra tudo. Não, a gente achou interessante, só não entendi muito bem a correlação com o resto. Não deu pra. Pelo menos a gente não conseguiu associar tão bem. A Camila também falou que achou. Não, mas bacana. Então vamos fazer assim, gente. Vamos iniciar, né? Dar por iniciado aqui nosso primeiro grupo oficial. A gente vai seguir os tópicos do livro, tá? Então a gente vai fazer uma coisa bem virginiana, assim, tipo, Não, certinha. não tão certo assim. Tentar, Ele né? se vende assim, mas não vai ficar tão certo, certeza. Porque a gente se perde quando conforme vai comentando, né? Sim, Então, mas na ideia, a teoria é tentar seguir esse cronograma, assim, da gente seguir os tópicos. E aí, à medida que vai surgindo dúvidas pra vocês, a gente vai discutindo e conversando elas. Aquilo do palácio, mas foi uma boa comparação. foi a nossa opinião, foi bem É. confuso. Aí a gente conversa sobre isso e a gente vê se a gente chega em algum lugar. Então vamos começar, gente? Ó, então eu tô aqui com o livro aberto. Primeiro, no começo, ele já fala sobre o que é e o que não é astrologia, né? Esse é um tema assim bem interessante porque muita gente assim tem dúvidas sobre isso. Nem até nós assim temos às vezes um pouco porque a gente ainda confunde um pouco aquela coisa de mas a astrologia funciona muito e por que então será que ela não é tão aceita, né? Por que, que os cientistas ainda, os grandes estudantes, estudiosos, eles não aceitam ainda a astrologia 100% como a gente, por exemplo, aceita? E isso causa muita dúvida mesmo, porque ela está muito ainda associada com uma questão de dogmatismo, de, sei lá, esoterismo, sabe? O pessoal ainda. E assim, não antigamente, mas agora também muito ligado apenas aos horóscopos. E, tipo, ele é além do signo solar, né? A astrologia vai além. E normalmente a gente só fala disso. E as pessoas criam essa imagem porque às vezes não bate aquilo que tá ali. E aí já fica desconfiado. E não tem abertura pra entender além, sabe? Conhecer profundamente a astrologia. E aí, até o João Medeiros ele fala no livro assim que tá para nascer uma pessoa que entenda de matemática, né, aritmética, que mexe muito com isso, que seja historiadora, de repente pesquisadora, para realmente desmitificar tudo isso. Porque realmente difícil, né? Um profissional só que vai ter todo esse conhecimento para fazer um estudo muito profundo e de repente até provar que a astrologia é uma ciência assim extremamente maravilhosa, assim que dá muito certo.
No meio do livro, no meio do livro não, né? No comecinho aqui, ele fala de um cara que chama Michael Gauquelin, acho que é assim que se pronuncia. Parece que nos anos 70, né, Fran, que ele falou, ele comentou. Que ele foi o único que iniciou pesquisas realmente com astrologia e que ligava as profissões das celebridades. Tipo, que tinha a ver o mapa de nascimento com as profissões que as celebridades escolhiam. Assim, foi até hoje o mais sério, né, que fez esse estudo mais sério, assim, porque ele fez milhares de estudos com relação a vários outros mapas. A Cris falou assim, eu falo para poucas pessoas que curtem astrologia porque todo mundo acha besteira, mas tudo é muito real. Então, A gente às vezes também evita porque elas ficam muito questionadoras e é uma questão de quem acredita ou não, pelo menos por enquanto, não tem muito o que fazer. As pessoas são bem resistentes às vezes a acreditar em astrologia. o PC deu um ponto bem importante, que acho que a gente até vai falar de horóscopo mais pra frente, mas é verdade, tem muita gente que tem preconceito com horóscopo, porque, assim, tudo bem que tem profissionais sérios e tem profissionais que também não são sérios. A Como gente tem qualquer que, profissão, né? tem que colocar isso levado na lata, porque é verdade. A gente sabe que tem pessoas que fazem com amor, com dedicação, que tem um estudo ali, que são até bastante intuídas, né? Então, a gente sabe que é um negócio sério, principalmente. Tô ocupado e não posso interagir agora, mas não resisti quando vi que estava online. Que legal, Bela. Ah, se desse, acompanha a gente aí, mas não esquenta de interagir, não. Então, a gente fala assim com propriedade porque antes, quando a gente às vezes não estudava tanto astrologia assim, a gente lia os horóscopos e a gente sempre foi curioso com o signo, né? Sim. Mas assim, a gente. Depois que a Paloma, que é a nossa parceira astróloga, começou a fazer os horóscopos no Uma das, metrô, né? uma das. Começou a fazer os horóscopos no metrô, a gente começou a ver o trabalho dela, sabe? É um negócio muito profundo, é muito intuído. E, meu, eu leio todo dia, bate demais, assim. Até fica a dica pra vocês aí, todos os dias às 8 da manhã a gente posta lá na página. Pra quem tá em São Paulo ou no Rio de Janeiro, pode acompanhar pelos metrôs. Metrô só aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro é ônibus, mas os dois também tem. Acho que trem. Não, trem não. Trem não. Então, mas vamos voltar agora, vamos continuar. Então, infelizmente, assim, muita gente tem preconceito com a astrologia, mas infelizmente também a gente ainda não pode dizer que ela é uma ciência absoluta, né? Ele é feito com base na Lua e eu tenho a impressão que é feito por acidente não. A gente tá até falando sobre isso. PC, meu, exato, porque até a Paloma, que é a nossa parceira astróloga, ela fala que a gente tem que acompanhar também o ascendente no horóscopo, que é tão importante quanto o signo Mas o solar. horóscopo realmente é feito pela Lua. Mas quando você lê, você não lê só o seu solar, você também lê seu ascendente. Que explícito, como assim? Ele quer que ele dê um beijinho? Não vi, eu não vi, eu tava falando, perdi. Mas sim, a gente acompanha pelo ascendente, sim. Porque a gente vai até falar disso um pouquinho mais pra frente. Eles falam que o ascendente é nosso caminho de vida, né? É aquilo que a gente tá buscando trabalhar pra gente amadurecer. O que foi? Então vamos lá. Continuando aqui, né? Qual o próximo ponto? Ó, mandando um beijinho pra você. Agora é a vez de perguntar se Felipe Nascimento. É que já perguntaram aí, né? Então vamos lá, gente. Quais são os princípios da astrologia? Pelo livro, ele fala que a gente tem basicamente uma correlação entre o macrocosmo, né, que é o nosso universo, que é mais precisamente a Via Láctea, porque a nossa astrologia, pelo menos assim, a gente interage com a Via Láctea. A gente não conhece outros planetas, então nem tem como a gente querer aprofundar no resto. E com o microcosmo, que somos nós. Ou seja, ela tem uma ligação extremamente direta do que está acontecendo lá em cima e o que está acontecendo aqui embaixo. Por via de curiosidade, né, para quem talvez já tenha estudado um pouquinho mais de ocultismo, nem sei se já estudaram isso, é só para enriquecer um pouco mais a aula. No Hermetismo Antigo, que é não sei nem se é uma doutrina, mas é uma filosofia do Antigo Egito, o Hermes Trismegisto ele disse que tudo o que está embaixo é como o que está em cima, e tudo o que está em cima é como o que está embaixo. Então é uma correlação muito interessante assim com a astrologia, porque é o que ele fala aqui, né? Que a astrologia basicamente ela mostra pra gente aquilo que está acontecendo no universo.
E o que está acontecendo no universo é o que está acontecendo com a gente. É uma coisa muito louca e eu não faço ideia de como explicar isso para vocês. Aí a gente tem que conversar com Deus, a consciência cósmica, seja lá quem for. Mas é uma coisa bem interessante, assim, de se ver. Vamos lá, vamos continuar. Ele fala também, ele explica aquela questão do mapa astral, né? Pra gente entender um pouco essa coisa, de que os lugares, eles mudam a ordem dos mapas e das casas, né? Se duas pessoas nasceram, por exemplo, uma nasceu aqui em São Paulo e outra pessoa nasceu lá na China, só que ambas nasceram no mesmo dia, na mesma hora, vai ser diferente, né? Sim. Porque a latitude é diferente, vai mudar os graus e tudo isso. Então, isso muda muito. Inclusive, já veio até na página uma vez um cara perguntando, não lembro o nome dele. Ele queria entender tal como funcionava essa questão dos gêmeos. Mas aí já é uma outra questão, porque o ascendente ele muda, se não me engano, de 10 em 10 minutos, né? Toda a estrutura do mapa vai mudando, assim. Então, assim, mesmo que um gêmeo nasceu num tempo, e se o outro nasceu 10, 15, meia hora depois, já vai ter um mapa diferente. Por mais que eles tenham o mesmo signo solar, né? Os outros signos... Sim, é o próximo, mas também pode mudar a casa, entendeu? Exato. Vai mudar tudo, assim. Então eles vão ser diferentes, não vai ter jeito. Bom, e o mapa, basicamente, ele se resume nos planetas, nos signos e nas casas. E o que é isso, né? O que o João Medeiros ele fala? Os astros, eles são como se fossem os atores principais. Isso. Os signos, eles são os papéis que os atores representam. Tenha nascido no mesmo dia, no mesmo hora diferente, eles têm o Sol. Eles têm o sol, o signo solar vai ser o mesmo, mas talvez já não esteja na mesma casa. E isso já vai mudar a influência. Que ele dá o exemplo de Sagitário, né? Que um tinha o sol em Sagitário e tem influência com viagens e tudo mais. E eu não lembro o outro exemplo que ele deu, mas aí já estava em outra casa e a influência... Opa! Não, que Então, acho que é a Cris que perguntou sobre o Sol. Não lembro agora quem foi. Tinha dado um probleminha. Já saiu, gente. Graças a Deus, saiu. Mercúrio Acho que retrógrado. foi ontem. Foi acho que pelo dia 10, assim. Foi entre dia 9 e 10 que Mercúrio saiu. Agora a gente já tá no movimento normal de Mercúrio de novo, graças a Deus. Espera que nosso site volte no ar, porque também sofreu por causa disso. Gente, a gente tá 3 semanas com o site fora do ar. Vocês têm noção do que é isso? Tipo assim, ele saiu do ar, depois voltou, depois saiu de novo e agora a gente tá numa briga pra tentar arrumar ele de volta, assim. Tá uma doideira isso. Vamos ver se a semana agora engata. Então, mas desculpa, eu não lembro quem perguntou, não sei se foi a Cris que perguntou, que ela falou sobre essa dúvida de duas pessoas que nasceram sobre o Sol em Sagitário, mas tem um mapa diferente. Com certeza, nossa PC, meu, tava na hora já. Então, mas como eu disse, se a pessoa, dependendo da hora que ela nasceu, a hora for bem diferente, ela já vai ter uma configuração totalmente diferente no mapa dela também. Que é o que a gente estava falando agora há pouco, sobre a correlação entre os planetas, os signos e as casas. Isso, foi a Camila. Valeu pela pergunta, Camila. Então, os astros, os planetas, ele fala no livro que eles têm basicamente uma ligação de como se eles fossem os atores principais da peça. Né? É isso, né? Os signos são os papéis desses atores e as casas são as áreas de ação desses atores. De atuação. A Bela falou sobre os planetas retrógrados. A gente, quando o nosso site voltar, e eu espero que seja essa semana, a gente escreveu um post sobre isso lá no blog. E aí a gente posta de novo no Facebook pra vocês, assim que voltar, pra tá lembrando e quem quiser tá acessando. Que é bem interessante falar sobre os planetas retrógrados. Talvez um dos nossos grupos a gente até fale um pouco mais sobre isso. A gente pode escolher um livro que fale disso, aí vai ter e a gente estuda ele. Então, mas continuando aqui. E o que isso quer dizer? Quer dizer que assim, os planetas é como se eles têm as características da personalidade, né? Como aquela dica que você tinha dado. Pelo menos era uma conexão que eu tava tentando interpretar junto com o que ele já falou. Pode continuar. Eles falam sobre a nossa personalidade. O signo, ele demonstra como a gente vai agir com essa personalidade, né? Por exemplo, assim, a gente fala de uma pessoa que tem muita raiva, mas como que ela vai usar essa raiva, né?
Pode ser que ela tenha um Sol em Áries, por exemplo, né? Então ela vai ter uma personalidade assim mais impulsiva, ela vai ter uma coisa mais assim mais agressiva. E aí como ela vai utilizar isso é a casa. Porque, por exemplo, se ela Em que tiver área, na verdade, não é? Eu tinha, pelo menos, é, interpretado dessa maneira. Não sei nem se estou certo, só. Mas eu tinha interpretado que a casa, ela meio que diz em que área você estaria usando essa personalidade, essas características que vêm junto com os signos. então calma, vamos explicar melhor isso. Sol. O Sol, né, o nosso signo solar, que é o signo que fala do dia que você nasceu, né, que ele está relacionado com o mês, né? O mês, desculpa, a lua que está com o dia. A Pink falou que a conexão tá ruim. Alguém mais aí tá achando que a conexão tá zoada? Ou vocês estão acompanhando bem? Cadê o sol? Aqui tá normal, a Camila falou. Bom, então, vê se é a conexão de vocês, gente. Qualquer coisa, desliga o modem e Acho que volta agora, de novo. agora não é a nossa. Agora estabeleceu, beleza. Então vamos lá. O Sol, né? O Sol ele fala da nossa missão, aquilo que a gente veio buscar e tudo mais. É o nosso eu, assim, a nossa coisa mais forte, assim. Tanto é que a gente usa o nosso Sol para dizer que a gente é do signo tal, que ele é realmente a luz do nosso caminho, o nosso holofote. E se a gente tem um Sol em Áries, por exemplo, tem algum ariano aí? Ariano, se manifestem. Se a gente tem um Sol em Áries, significa que você vai ser uma pessoa que vai manifestar muito essas características de agressividade, talvez de empreendedorismo, de tomar atitude mais fácil, sabe? De ser mais proativa para as coisas. E só que assim, se você tem um Sol em Áries, só que você está na casa 12, a gente vai estudar aí na casa 12, não se preocupe. Mas está na casa 12, por exemplo, que é uma casa assim que é mais imersão ao eu, ao interno, não tem muita coisa de sair para fora. Então vai ser um ariano mais retraído, talvez ele até exploda por dentro, entendeu? Então a casa, ela vai mostrar como a gente vai esboçar esse papel. Tá claro? Eu expliquei bem? Não, tá claro, só tô vendo como ele é certinho nos tópicos dos livros, que ele disse que ele ia seguir. A gente tá tentando aqui, né? Bom, mas é isso aí, gente. Então vamos continuar. Tem uma hora que ele fala como fazer o mapa, né? Não sei se todos vocês já sabem como fazer o mapa e tudo mais, mas na verdade são cálculos matemáticos bem assim avançados. Eu não faço ideia de como faz, eu sempre usei o astro.com, o Personari também é bem bacana, porque é um conteúdo assim mais avançado. A gente pretende ainda estudar isso para ver se a gente consegue aprender, mas eu sou péssimo com matemática. A Fran é até boa em matemática, talvez ela aprenda. Eu era na época, né? Já faz um tempo que não faço essas coisas. Vamos ver como vai ser. Mas a gente tem que aproveitar. Ó, o PC falou que tem uma noção. Show. Depois você compartilha com a gente aí, PC, porque sério. Ele faz física. Isso deve dar uma ajuda. Deve ajudar bastante, no caso. Eu não sei fazer fração até hoje, viu, pra você. Sai da escola sem fazer fração. Colando, assim. Então, mas assim, a gente tem facilidades, a gente pode acessar tanto o Astro.com, Verdade, cara, sério. O Astro, a Fran falou do Personari, tem vários sites que fazem, mas esses são os mais confiáveis. Na boa, o Astro.com é o que a gente acha mais confiável. Quase todos os astrólogos também indicam, né? O Somos Todos Um também faz, é verdade. Eu não usei muito ele, não posso te dizer se é confiável ou não, mas a gente pode... Mas enfim, e tem também programas que fazem, que são até mais confiáveis ainda. E a Cris falou que também não... Fazem o quê? Não entendi, Pink. Fazem o quê? Fazer um mapa astral. Ah, sim, o mapa. Talvez a conexão dela tenha caído, né? Tem programas que fazem, o Pegasus, por exemplo, é um programa que faz, ele é excelente. Um brasileiro, tá? É brasileiro, o cara é brasileiro que desenvolveu. Ele é muito bom mesmo. Nada, esquenta não. Mas assim, ele é à venda, tá? Então, se vocês tiverem interesse, de repente, é da escola Regulus Astrologia. Se vocês quiserem entrar em contato com eles lá, eles fornecem um programa mais pra frente. Vamos lá. Bom, ele fala no livro também que a cada 24 horas o Sol gira em torno do espaço circundante que está os planetas lá nas direções do Oriente, Sul e
ocidente. Então, assim, realmente... Óbvio, explica de novo. É como se tivesse a circunferência do mapa, né? E o Sol ele vai girando em torno disso, para dar as outras posições diferentes. Sim, mas é baseado no norte, sul, leste e oeste. Isso que você tá falando, na rosa do Isso, também. Aí, no norte, a gente tem o meio do céu. No sul, a gente tem a base, né? Que é o... Eu sempre esqueço o nome. Não lembro agora. Não sei se é o DC, Eu sei que é a casa 4, entendeu? A casa da base familiar, das bases e tudo mais. A gente vai estudar isso mais pra frente. Céu. Isso, fundo do céu. No leste, a gente tem o ascendente, sempre, né? Que é o início de tudo. Isso, Cris. Exatamente. Valeu. E no descendente, a gente tem o... No oeste, a gente tem o descendente. Isso, tô me confundindo com as direções. Mas é isso aí. A gente vai começar estudando pela casa 1, que é o ascendente. O ascendente, ele é o início de tudo. Então, ele sempre demarca como vai ser o início da roda, aonde vai começar a demarcação das 12 casas. A gente vai chegar no meio do céu. Nem adianta falar agora porque vai confundir vocês, né? Mas mais pra frente a gente vai estudar, que é a casa 10. É a casa da carreira, das profissões, enfim. A gente vai chegar dar mais profundamente sobre ela. Mas vamos até agora ao ascendente, que é a casa 1. Então, a roda astrológica ela é dividida nessas 4 partes, que ela está dividida em norte, sul, leste e oeste. E dentro dessa roda a gente tem as 12 casas, né? As 12 casas astrológicas que indicam as áreas da nossa vida. Como a gente vai agir com determinadas posições. Então vamos começar explicando que assim... Se vocês já analisaram o mapa de vocês devem ter percebido que vocês têm alguns planetas que podem ter casas repetidas. Por exemplo, você tem um Sol com a casa 1, um Marte, um Vênus e Mercúrio com a casa 1 também. Por exemplo, tá? O João Medeiros explica no livro que quanto mais casas iguais a gente tiver no nosso mapa, mais exigido a gente vai ser, mais desafios na nossa vida a gente vai ter com relação a isso. A gente vai estudar mais pra frente que não importa se, por exemplo, uma pessoa tem excesso de casa 10, que é a casa da carreira, da profissão no mapa, uma pessoa que não tem isso não vai ter sucesso na profissão. Não tem nada a ver, tá, gente? Não coloquem isso. A falta de alguma casa no seu mapa não vai interferir nisso. Que significa só que as presentes são mais importantes para sua vida, assim, para o decorrer da sua vida. Ó, a Marinho falou que tem Sol, Lua, Mercúrio e outro que não lembro na casa 12. Então, isso é um stellium, que é quando a gente tem uma concentração de mais que 3 planetas na mesma casa, tá? Às vezes no mesmo signo também. Então, assim, quando a gente tiver muito isso, a gente vai ser muito mais exigido. É uma área da nossa vida que a gente veio trabalhar nessa existência aqui, mas... Saúde pra Fran, gente. Desculpa, gente. É uma área que a gente veio trabalhar muito mais intensamente. Então, por exemplo, a Marinho falou que tem várias casas 12. Então, você veio trabalhar muito na sua vida essa relação da casa 12, que a gente vai estudar mais pra frente, não percam as aulas. Então, assim, quando você vê no seu mapa que você tem muitos planetas, muitas casas iguais, é porque você vai ser mais exigido nisso, vai ter mais lições nisso, que é o que você veio desenvolver, mais precisamente para a sua evolução, para você alcançar um estado de consciência maior e mais elevado nessa existência. Então vamos lá. Começar então na casa 1, né? Que é a casa natural de Áries, para quem não sabe. A casa 1, quer falar, Lúcio? A casa 1 ela fala do eu, né? Do que eu sou. É o início. Ela fala... a personalidade e a nossa impressão digital. É a parte mais especial que tem no mapa. É isso aí. Essa casa 1, ela também fala muito sobre a forma como a gente se mostra ao mundo, né? Que é o ascendente. Como a gente se mostra ao mundo. No começo da nossa vida, é só como a gente se mostra e não necessariamente como a gente é. Mas conforme a gente vai amadurecendo, é a forma como a gente é depois, né? Às vezes, caso é muito interessante o estudo. Legal, Bela. Depois a gente... Se você quiser deixar o link pra gente por inbox na página, a gente divulga pro pessoal também, se tiver pra download, sei lá. Então, eu escuto muito por aí o pessoal falando que depois dos 30 anos a gente vai começar a ser mais o nosso ascendente.
Mas isso não é verdade. A Não gente... precisa chegar nessa fase. Você pode conseguir esse amadurecimento antes. Não precisa ser depois dos 30. Isso. E o ascendente... Valeu. O ascendente, ele é aquilo que a gente está buscando, né? Através da nossa maturidade. Então, quanto mais maduro a gente tiver, mais a gente vai alcançar essa, entre aspas, missão, assim, né? Porque ele é o caminho para a gente alcançar essa missão. Então, por exemplo, se você tem um ascendente em Áries, você vai ser uma pessoa que no decorrer da sua vida, quanto mais maturidade você alcance, mais empreendedora você vai ser, mais inovadora, né? Mais coisas novas você vai querer iniciar. Faz parte do seu caminho se você tem esse ascendente. Sim. Né? Ele é praticamente assim, o nosso papel principal de ser, que ele diz aqui, né? De desenvolvimento. Nosso papel principal de desenvolvimento. Quem tem... Quer falar da parte dos ascendentes de fogo? Não, pode falar. Pode falar. Fala. Então vamos lá. Quem tem ascendentes em signo... Ascendente que eu falo na casa 1, né? Em signo de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, são as pessoas que vão ser mais extrovertidas, vão ter mais presença física, imponentes, né? E vão ser desafiadas a terem mais independência, coragem, orgulho e fé. Se tiver alguém com ascendente em algum signo de fogo aí, se manifeste. Eu. A Fran tem ascendente em Áries. Se manifestar. Já tem uma aqui, então. Quem tem ascendente em água vai ser aquela pessoa mais tímida por natureza, né? Que os signos de água eles são mais retraídos, são mais misteriosos, né? E assim, por conta disso, são pessoas que vão ser... o PC tem ascendente em leão. A Pink perguntou... Assim, quem tem ascendente em fogo, em um signo de fogo, ou seja, leão, sagitário ou me confundi a gente aqui. viu sim. Viu o quê? Também não entendi o que ele disse, mas deixa pra lá. Ah, tá, bom, então beleza. É aquele comentário X que apareceu aí. Ah, tá, entendi agora. Então tá. Então, os signos de água, quem tem ascendente em signo de água vai ter uma tendência a ser uma pessoa mais retraída no começo da vida, mais tímida. E são pessoas que vão ser desafiadas a desenvolver um pouco mais esse lado das relações afetivas com as pessoas, né? A se relacionar mais. Então, tá vendo? Porque escorpião não tem como não sentir influência dele. Sério, é um signo muito Também forte. te entendo. A Mas Fran no meu tem... caso é na lua. Que até mais, né? Show. Signos de água são, que eu não falei, acho que é peixes, escorpião e câncer. Quem tem algum ascendente em signo de ar, né, serão as pessoas mais sociáveis, que vão ter tendência a conversarem mais, a serem mais polidas, né, a serem mais amigas de todo mundo. E quanto mais elas amadurecem, mais elas vão ser desafiadas a aprender a ser mais adaptável às coisas, ter mais amizade, aumentar o círculo de pessoas ali no conto. A Camila falou que sou ar com ascendente em água e sofro muito. Sofro, mas não sofro. Pelo menos é o que tá escrito. Eu também sou aquário em acidente em peixe. Não deu pra ver quem escreveu. Os signos de ar são gêmeos, aquário e... Nossa, tá dando branco. E Libra. Isso. É que você tá querendo ler as duas. E não tá dando certo isso. E quem tem ascendente em signo de terra... são as pessoas mais confiáveis. Serão mais confiáveis, produtivas, né? Vão ter aquela questão do trabalho mais intensa. Organização. Vão ser desafiadas pela vida a terem mais essa questão de organização. É a Cris tem. É nóis, Cris. É nóis. E os signos de terra são Virgem, Touro e Capricórnio. Se alguém tiver ascendente em terra aí, se manifeste também. Bom, se a gente tem... A Pink falou que tem ascendente em terra. Qual é o seu ascendente em terra? Fala pra gente aí. E se a gente tem tudo isso trabalhado, a gente vai alcançar mais, como ele fala, mais equilíbrio e mais plenitude na vida. Então, quanto mais a gente alcançar o nosso ascendente, mais a gente viver nele, assim, mais a gente vai estar
feliz com a vida, mas a gente vai estar assim compreendendo melhor as coisas, entendendo mais, se sentindo mais pleno, mais feliz e tudo mais. Ahn, porque e voltando para casa um, né? Que se vocês têm algum mais planetas aí na casa um, então vocês vão ser muito desafiados a buscar um caminho, a buscar o caráter, a relação com o corpo, principalmente essa relação de autoaceitação, porque quem tem muita casa um no mapa vai ser muito levado a isso, assim, a buscar essa coisa da autoestima, de se compreender melhor, de se entender, né, saber quem é, o que está fazendo aqui, sabe, essas perguntas que a gente faz desde criança, vai ser uma pessoa muito mais exigida a ter esse tipo de questionamento. Porque vai ter que ter uma relação de afirmação pessoal muito grande. Tem alguém aí que tem bastante planetas na casa um? Se tiver, se manifestem. Mas enfim, gente, tá bem entendido? Vocês têm alguma dúvida? Vocês acham que deu para entender? Sobre a casa 1. Sobre a casa um, sobre o que são as casas, como elas interferem na nossa vida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta que a gente tenta. A Pink falou que entendeu. Show. Bacana, show. Então, só pra gente recapitular, as casas são nada mais do que as áreas de ação na nossa vida. Então, prestem atenção. Valeu, Bela, valeu mesmo. Prestem atenção em que casas estão os planetas de vocês, né? O PC falou que tem Mercúrio na casa 12, que está bem próximo da casa 1. Deve ser aqueles que dividem, né? Isso. Um pouquinho. Gente, nem vamos entrar tanto aqui no mérito, porque é um assunto um pouquinho mais avançado pra gente estudar. Mas também tem casos de pessoas que nasceram meio a meio, assim. Por exemplo... recebe influência de 2 signos. De 2 signos, exatamente. Aí tem que prestar atenção nos graus que vai estar no mapa. Mas esse é papo para um outro vídeo. A gente fala depois para não confundir vocês. Mas isso pode acontecer sim. De pessoas que têm essa influência dos dois. Depende dos graus. A gente tem que analisar isso depois. Mas então uma pessoa que vai ter muitas casas parecidas vai ser uma pessoa que vai ter... vai ser muito mais exigida nesse ponto. Então, como a gente está falando da casa 1, se você é uma pessoa que tem muita casa 1 no mapa... não sei se é o caso de vocês aqui, pelo menos. Acho que não, né? Que as pessoas... Ninguém comentou. A Bela falou pra gente fazer mais scopes. Bela, a gente usa o Periscope pra gente fazer mais os grupos de estudo. Só que a gente tá usando o Snapchat pra fazer mais vídeos. Você pode adicionar a gente lá no café.astrologia. Lá a gente posta mais o dia a dia e sempre posta as notícias que tá rolando no café antes. Sim. Então segue lá, gente. É café.astrologia. Isso aí. A gente sempre avisa quando tem vídeo novo e tal. Então é bem bacana. Vocês podem seguir a gente por lá. O quê? Diga, Pink. Não, a gente tá aqui à disposição de vocês. O assunto de hoje era esse, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, tamo aí. De boa, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, assim, fica à vontade. Se a gente puder responder, claro, né? Desde que não saia tanto do assunto, porque a gente ainda vai estudar as 12 casas, né? Claro, deve. Se vocês tiverem sugestões, por favor, pode falar. A gente precisa das sugestões de vocês. Aliás, a gente queria agradecer vocês, porque a gente bateu 50 mil pessoas na página do Facebook. Sim, muito obrigado, pessoal, por todo mundo que acompanha lá. Se tiver alguém aqui que não acompanha lá, segue lá, gente. Segue também, mas acho que a maior parte vem da página, né? Eu acredito que vem do Facebook. O Facebook é a maior ferramenta que a gente tem ainda de comunicação com vocês, então... Eu acredito que sim. Então, brigadão mesmo, assim, que vocês estarem acompanhando a gente lá. Porque a gente fica muito feliz, né? A página tem, acho que, um pouquinho mais de um ano, assim. E a gente nunca fez nenhuma publicação paga, nem nada. E a gente tá tendo esse retorno bem legal de vocês, assim. Então, muito obrigado mesmo. E a Pink falou da gente ficar batendo papo. Eu acho que vale a pena a gente marcar um periscope só pra vocês tirarem dúvida, tipo... Em geral, assim, né? Hoje fica como grupo de estudo, porque a gente pretende subir também essas transmissões ainda pro YouTube. Uhum. E aí depois a gente pode tá marcando um dia, se vocês se interessarem, pra gente bater um papo mesmo, de vocês fazerem as perguntas e a gente vai respondendo só. Assim, de repente, a gente tá com uma ideia futura da gente se encontrar mesmo pessoalmente pra fazer um bate-papo ou um grupo assim. Mas aí eu acho que tem que ter os dois, né? Porque não é todo mundo que é aqui de São Paulo.
Exato, é mais aqui em São Paulo. Mas é uma coisa mais pra frente, a gente tá pensando ainda e Depois tal. eu encontro. Ah, desculpa, eu não sei se foi a aluna que perguntou sobre o Meio meio do do céu. céu. Não, Sim, não hoje, mas quando chegar na casa 10, na casa 10, é a né? casa 10. Aí a gente vai estar falando do meio do céu. É, porque a gente tá na casa um ainda, né? E assim, eu acho que pro próximo grupo de estudos, vocês até me deem a sugestão, o que vocês acham? Da gente estudar as próximas três casas, a casa 2, a casa 3 e a casa 4. Será que é muito? Vem pra Salvador. Opa! Tô indo! A gente nem gosta de viajar, né? Ah, foi a Marinha que perguntou. Então, mas assim, meu, a gente pira em viajar, eu acho que quando rolar mesmo uma coisa mais profissional assim, a gente vai com certeza. Ó, tô Quem gostando dos sabe um convites, dia, hein? hein? Com certeza. Que a gente adora viajar, então assim, se tiver a oportunidade, a gente tá aceitando mesmo. Com certeza. Acho que assim, a ideia do grupo de estudos é realmente a gente causar assim uma revolução mesmo, assim, de juntar várias pessoas assim pra gente fazer. A gente quer mesmo ir pro sul, né, Fran? A gente tava querendo ir pra Sim. Florianópolis há um tempo, mas outros lugares também, né? Conhecer, enfim. Mas sim, a gente vai falar da casa 10 mais pra frente. E o que vocês acham da gente estudar a 3 a 4? Não, a 2 a Mas a 3 e a 3 a 4 no nosso próximo grupo de estudos? Vocês acham que é pesado? Vocês acham que a leitura. Vamos ver quantas páginas daqui. A Fran vai ver agora pra gente quantas páginas são. Mais A ou Pink menos. falou que acha que são muitas. Eu também tô achando, acho que A só Fran 2 a também. 3. Pode não, ser. não tem aqui no índice até que página vai. O PC falou como é que ia ser a experiência hoje, depois ele dá um feedback. Iremos estudar. Bacana, pode ser também. Todo mundo tá falando a 2 e a 3. Então, gente, acho que é boa. Acho a que 2 pode e a ser. 3. É que eu tenho um lado aquariano ansioso, sabe? Que quer terminar tudo Apressado? logo, apressado, assim. Depois eu que tenho Ares no mapa. Mas beleza. Então, qual é que página começa a 3? 17, né? É na 17? A 2 começa a ser no 17. Ah, tá. E vai até qual, então? Tô vendo ainda porque no índice não tem. Bela, você pode fazer pelo astro.com. É o que a gente mais gosta. Vai Astro.com. até Tem a parte de horóscopos 21. gratuitos. De 17 a 21 até que não é tanta página. É. Então, gente, vamos combinar assim? A gente estudar a casa 2 e 3? Ah, o personagem também dá pra fazer. Sim. Dá pra fazer. A gente falou dele no começo até. Não, ele é bem bacana. A gente até fez um mapa uma vez dele, a gente comprou lá e tal. Ela é bem bacana também. Então fica combinado assim, gente. O próximo a gente estuda a casa 2 e a casa 3. A casa 3 vai terminar na página 21. 21. Começa no 17 e termina no 21. Tranquilo, né? 17 até 21, de boas. E a gente vai informar o dia que vai ser a próxima no Facebook. Isso. E nos Snap e nas outras redes sociais. A gente vai avisando. A ideia é que seja meio que a cada 2 semanas, assim, né? Mas se houver alguma eventualidade, a gente vai viajar também agora no final de outubro, então não sei como vai ser, mas a gente vai avisando vocês, pra gente sempre fazer. Café.astrologia, Isso. Snap. Snapchat, café.astrologia. Quem quiser adicionar a gente. Vira e mexe, a gente tá postando alguma coisa lá. A gente usa mais pra fazer uma filosofar, falar umas coisas da vida. Isso aí. Então, gente, é isso. Se vocês tem alguma dúvida a E a mais. gente também fica de marcar o bate-papo com as perguntas aqui sim. no Periscope algum dia. Aí a gente anuncia quando vai ser pra vocês. A Bela falou que vai baixar o Snap. Olha, você acaba recebendo as notícias antes lá. É verdade. A gente sempre fala, a gente gosta do Snap, assim, porque ele tem uma interação legal, assim. Então a gente acaba sempre falando quando vai ter vídeo novo, quando vai ter coisa nova. Eu tenho 25 e a Fran 23. 23. E vocês, gente? Qual que é a idade de vocês? Bate-papo hoje agora. Ah, sim. Não, a gente espera que sim. A gente faz com todo o carinho pra vocês. Quantos anos você tem? 14, 19, Realmente, 19. ela é mais nova. Não, é legal pra gente saber o... Mas é bom começar o estudo da astrologia cedo. A Bela faz 34 em dezembro, ó, que bacana. Já passou o retorno de Saturno aí, então, né, Bela? Um deles, né? Não é? Tem vários na vida, né, mas... O PC falou que tem dificuldade na hora de interpretar. Ó, que legal, tá mais tempo que a gente aí, quase. O PC tem 22. Então, essa questão de interpretação, assim...
Eu falo que ela é estudo, mas ela também é bastante intuitiva, sabe? Eu acho que tem muita coisa de intuição, de como você interpreta, porque tem gente que você vai interpretar assim e não flui legal. E parece que tem pessoas que estão realmente preparadas e parece que você consegue falar umas coisas assim que nem você acredita que está falando. Mas claro que tem um estudo, que é uma coisa séria e tudo mais. Mas é isso aí. Bom, gente, então é isso. A gente agradece aí vocês terem ficado com a gente, a paciência aí. Espero que tenha sido bom pra vocês. Logo a gente marca o nosso bate-papo só pra gente conversar mesmo. E a gente fica de passar pra vocês a data certinha da nossa próxima aula. Mas fica Exato. combinado, casa 2 e casa 3, tá? Vocês darem pra nossa próxima aula.